Apesar de mais ou menos 1 hora de exercício físico por dia gastar mais ou menos de 300 a 600 calorias, parece que não há um efeito cumulativo nisso. Então, quem faz mais consegue perder mais gordura. Vamos dar uma entendida sobre isso, mas aquelas convocações bacanas de clicar no gostei, se inscrever no canal, que eu sei que você sempre faz, mas eu sempre aviso para você não deixar para o final do vídeo. E por que isso acontece então? Vamos entender, temos aí pelo menos 2 porquês. Falando de maneira instintiva, o gasto calórico que você tem a mais numa atividade física, você normalmente costuma repor de forma instintiva. Então, é muito comum vocês verem, por exemplo, então pedreiro, carteiro gordo, pedreiro barrigudo. Aí você fala, mas pô, o cara tem muita atividade física. Mas aí fica até aquele estigma, né? Ah, o prato de pedreiro. Porque quando o cara vai comer, ele come muita comida. E esse é um dos porquês que explica o que simplesmente você colocar atividade física pode não fazer a manutenção do seu peso. Então, definitivamente, a atividade física vai te ajudar a se manter muito mais magro do que o que você está. Tanto é que um pedreiro come muito, mas ainda se mantém com um percentual de gordura, com um físico muito mais razoável daquela pessoa que come, às vezes, menos do que ele, tem muito maior. Então, nesse sentido, a atividade física ajuda, mas ela por si só não é determinante. Então, pessoas que lutam com obesidade, por exemplo, o meu caso, né? Para quem já viu, já sabe da minha história, tive 40% de gordura corporal, hoje está na causa de uns 14 aí, num dia bom, mas eu já fui obeso. E eu fazia atividades físicas, né? Então eu jogava bola, aquela coisa toda. Eu era um cara razoavelmente ativo, mas eu repunha essas calorias de forma instintivamente comendo. E para fechar esse número 1, quanto mais você aumenta o nível de atividade física, não necessariamente você aumenta uma fome condizente, o que é legal. Então, se você coloca pouca atividade física, isso parece gerar mais fome. Se você coloca muita atividade física, não gera o mesmo equilíbrio de fome, portanto, compensa. E aí você vai dizer, tudo bem, então por que a pessoa que faz 3, 4 horas de atividade física, ela não emagrece mais? Isso nos leva ao segundo ponto aqui da nossa observação, que é, quanto mais atividade física a pessoa faz, ela pode, sem perceber, diminuir outros gastos energéticos do seu dia. Isso a gente observa muito em atleta, em fase de finalização. Então ele está comendo muito pouquinho lá, tá naquela tilápia com alface, fica tranquilo, você que não é atleta, você não vai ter que passar por isso, seu emagrecimento não terá um sofrimento nesse ponto. E aí ele está lá treinando, fazendo aeróbico, só que assim, o resto do dia ele vegeta, ele não sai da cama, ele fica lá, ele não quer ir no banheiro, o cara fica segurando para ir fazer xixi, ele dorme mais. Porque ele está com muita fome, com muita letargia, então ele dorme, acorda, aí vai lá, faz uma caminhada, come uma tilápia com alface, dorme de novo. Ou seja, isso é chamado de NEAT, N-E-A-T, que é a termogênese da atividade que não é um exercício, certo? Então nós temos atividade física e exercício físico. Eu fazer isso daqui, ó, é uma atividade física. Eu fazer isso daqui querendo melhorar os meus flexores, aí se torna um exercício físico, porque é pensado com um objetivo. Então, subir escada, atividade física. Subir escada por 1 hora querendo melhorar condicionamento cardiovascular, exercício físico. Quanto mais exercício você faz, você fica mais cansado, menos atividade. Então você acaba compensando estes gastos. Portanto, novamente, o que precisamos aqui é de controle dietético e controle de exercício físico. Não o excesso. Não pense em fazer 2 horas de cardio. Pense em fazer 30 minutos do seu cardio bem feito, regularmente, para que você continue vivendo perfeitamente bem, fazendo seus afazeres, indo no banheiro, tomando banho e fazendo um controle calórico. Vai emagrecer o indivíduo que sempre se preocupa com a longevidade na rotina que ele está. E um outro ponto é sobre a insulina. Uma insulina aumentada não faz ninguém engordar. Por exemplo, a gente tem um estudo muito bacana que nos mostra que o whey protein dá uma liberação de insulina maior do que o do pão branco. Temos uma outra que mostra que a tilápia ela tem uma liberação de insulina maior do que você comer batata. Então você fala, caramba, eu libero mais insulina comendo peixe do que batata. Só que, claro, o que vai acontecer é o que a insulina vai puxar. Excesso calórico, consumo energético, balanço energético. Agora, a insulina por si só não. E por que é importante a gente entender isso? Porque você que está trocando, de repente, arroz e feijão por pasta de amendoim, achando que estou zerando o carbo, estou mandando gordura, a gordura é muito mais fácil de ser estocada em gordura porque ela já está como gordura.
Inclusive, muitos treinadores não gostam de trabalhar com gordura alta num book. O que você tem que entender é que você não tem que ter medo da insulina, certo? Ela vai trabalhar ao seu favor. E que uma dieta extremamente restritiva de carboidrato gera baixa energia, que diminui o nível de atividade e exercício físico, mesmo que sem querer. Não, eu treino 5 vezes por semana. Mas no último mês você foi quantas vezes por semana? Ah, teve uma vez que eu fui 3, outra 4, ou seja, diminuiu. Então, temporariamente pode ser mais interessante uma dieta com carboidrato e proteína minimizada de gordura, para você ter desempenho e treinar e viver bem, e o perfil lipídico depois a gente corre atrás, porque é uma coisa temporária, até porque o emagrecimento por si só já vai melhorar, do que você pensar em fazer dietas de proteína e gordura, cetose. Galera, esse tipo de dieta para quem treina não funciona. O cara não tem energia para treinar. Portanto, você trocar um bolo por um bolo normal, por um bolo fit cheio de pasta de amendoim, vai dar mais ou menos no mesmo, com menos desempenho. Estou dizendo que você tem que comer bolo para emagrecer, mas estou dizendo que você tem que considerar o consumo energético e não só uma questão de insulina. Vale lembrar que a insulina, nós devemos ter uma preocupação com ela, tá? Não é que você pode ferrar a tua sensibilidade à insulina, jamais. Mas para você ferrar a sua sensibilidade à insulina, normalmente você come excessivamente, principalmente aí de fato os carboidratos. A insulina tem o papel principalmente não de te engordar, mas de direcionar o carboidrato para a célula. E isso pode ser usado estrategicamente para aumentar o glicogênio hepático, muscular, que são locais que a gente quer ter carboidrato. Porque quanto mais carboidrato a gente tiver nesses locais, mais vigor de desempenho de treino a gente vai ter. Portanto, quando a insulina está elevada, o nosso corpo vai usar como fonte de energia os carboidratos e não a gordura. Quando os níveis de insulina começam a cair, de fato o nosso corpo busca mais os ácidos graxos. Ácidos graxos que estão vindo da nossa gordura corporal. Porém, de qualquer forma, essa queima de gordura que acontece não garante que você vai perder gordura num longo prazo. Porque daqui a pouco, se você comer uma caloria muito alta, essa gordura que você acabou de perder, que a insulina estava baixa, você recupera ela novamente. Ou seja, o que a gente entende como pilar de importância? O primeiro de tudo, déficit calórico. Se não houver isso, tanto faz como vai funcionar a insulina, você não vai emagrecer. Então, se você tem uma dieta com superávit calórico de proteína e de gordura sem nenhum carboidrato, você até pode ter uma melhora da sensibilidade à insulina, mas você não vai emagrecer, porque o corpo vai acabar estocando essa gordura também. E nós temos, né, um estudo que prova isso muito bem, que é o do Kevin Hall, de 2016, onde ele colocou uma dieta normocalórica, né, onde a pessoa consumia exatamente o que ela gastava de proteína e gordura e não houve perda de gordura corporal. Leandrão, mas e os corpos cetônicos? Se for uma dieta de longo prazo? Os corpos cetônicos eles são produzidos no fígado, a partir dos ácidos graxos, da gordura. E aí muita gente acredita que a cetose acelera a queima de gordura, o metabolismo. Mas a verdadeira função da cetose, e poucas pessoas sabem disso, é atenuar o catabolismo muscular. Isso no jejum, na ausência de carboidratos, aumentaria a degradação proteica muscular. Porque nessa situação, os aminoácidos do músculo seriam levados para o fígado para virar glicose, gliconeogênese. Esse é o nome do processo bioquímico. E aí, no jejum ou na ausência dos carboidratos, os corpos cetônicos tornam-se o combustível, tendo um efeito poupador de massa muscular. Porém, se você tem a mesma oferta calórica colocando carboidratos na dieta, você vai ter um desempenho muito melhor de treino, um glicogênio muscular maior, e com isso você vai ter um efeito poupador de massa muscular ainda mais eficiente, pensando em todo esse contexto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou separar aqui um vídeo para vocês sobre os erros catastróficos que eu observei olhando a dieta de vocês, tá? De você que está aí. Então, pegava um aluno novo, olhava a dieta e falava, olha só erro. E aí comparei e falei, a galera erra nesses pontos aqui e separei nesse vídeo. Dá uma conferida.